pessoal, vou aproveitar que o meu filho completou 24 anos de idade na semana passada e vou conversar um pouco hoje sobre a minha experiência com a paternidade. A primeira informação importante é que eu sempre gostei de crianças, sempre gostei de brincar, sempre gostei de estar ali cuidando delas, só não trocava a fralda, mas o restante eu sempre tive muita paciência, muita atenção, muito carinho por elas. E eu venho de uma família também, graças a Deus, muito bem estruturada, em um ambiente familiar bem saudável, com o pai, com a mãe, que sempre deram todo o apoio, todo o carinho, toda a atenção, e isso serviu para mim como uma referência para eu constituir a minha família. Já estava casado há alguns anos, e eu e minha esposa queríamos muito já ter um filho, mas ela teve alguns problemas, particularmente ovários policísticos, depois ela teve endometriose, e foi interessante que o médico falou, olha, o melhor remédio para resolver esse seu problema de endometriose é engravidar, mas estando com esse quadro é difícil, é complicado. E quando ela foi fazer um exame complementar, esse exame já detectou que ela estava grávida e graças a Deus nós partimos então para a continuidade desse nosso projeto de família de termos um filho. Nós estávamos em Campo Grande e nesse meio tempo eu fui transferido para o Rio de Janeiro, matriculado no curso de aperfeiçoamento que corresponde ao mestrado profissional. E chegando lá, com 4 meses de gravidez, fomos nos organizar, comecei o curso. E foi algo bem interessante que eu não imaginava que a minha visão de paternidade ela seria tão influenciada e tão rapidamente. Esse curso ele tem uma fase à distância de 1 ano, e o segundo ano, então, presencial, como eu disse, correspondente a um mestrado, e tem uma prova inicial com a matéria do ano que foi realizada à distância. Eu estava com mais alguns amigos no meu apartamento, estudando para essa primeira prova, e as famílias deles tinham ido passear com esposa, com filhos. Eu ainda era o único daquele grupo que não tinha filhos. E já no final do nosso estudo, tocou a campainha de casa, fui atender, eram as esposas e os filhos deles voltando do passeio e dando um oi, querendo mostrar o que fizeram, contar todas as suas aventuras. E eles levantaram e foram lá atender a família, abraçar os filhos. E eu, aquele meu jeito, que sempre fui bem certinho, sempre gostei das coisas bem organizadas, da missão cumprida, já chamei a atenção. Peraí, pessoal, não acabou o estudo ainda? Volta aqui, vamos continuar que a gente não terminou. Só que não teve mais condições de estudar, já foi cada um com seus filhos, com sua esposa, para sua casa, para aproveitar essa presença deles. Então foi algo que, para mim, achei diferente, porque eu só tinha preocupação antes comigo, com as minhas prioridades, da minha esposa, e agora você ter aquela visão de todo dia ter que se preocupar com o filho. Graças a Deus também a gravidez, após os cuidados iniciais, porque minha esposa também tinha tido toxoplasmose, havia um risco também de algum problema, tanto de manter a criança quanto de alguma sequela, mas foi tudo bem resolvido e foi então, de uma certa forma, uma gravidez bem tranquila. Só que terminada a gravidez, acabou aquela parte doce, que a gente acha que é a mais difícil, na verdade, a questão está apenas começando. Quando eu voltei do hospital, já não pude nem tirar minha licença paternidade, já tinha uma prova marcada, um material de consulta, de preparação para a prova na porta da minha casa, eu tendo que organizar, retornar para o hospital, e aí já foi essa primeira luta, essa primeira situação da gente ter que se adaptar por conta do filho. Também interessante foi que 2 semanas após o nascimento dele eu já tive que fazer uma viagem a serviço para Manaus. Quando eu retornei, após 1 semana fora, eu digo que praticamente não reconheci, parecia que tinha crescido tanto, parecia que tinha mudado tanto. E foi algo fantástico, foi algo que eu considero como os momentos mais felizes ou mais marcantes da minha vida, esse início de você cuidar de um filho, de você recebê-lo, de orientá-lo. Aliás, não é nem orientar porque ele não entende nada, mas é fazer tudo por ele, cuidar dele em todas as situações. E à medida que ele foi crescendo, surgiu um outro aspecto bem interessante. Como eu disse que eu sempre gostei de cuidar de crianças, eu gastava um bom tempo, ou investia um bom tempo ficando com ele, brincando, cuidando, inventando alguma coisa para nós fazermos juntos, mesmo ele ainda sendo bem pequeno. E a minha esposa, ela sempre cantou na igreja e ela ensaiava. Durante o horário que a gente ia à igreja, ela tinha que ministrar o louvor.
e eu ficava sempre com meu filho. Gastava também, investia um bom tempo com ele quando a gente estava fora de casa, na igreja. Quando ela ia para os ensaios também eu ficava com ele ou em casa ou acompanhando lá. E com isso eu fui criando uma relação que às vezes muitos pais, por conta da correria, do trabalho, do dia a dia, acabam não tendo com seus filhos particularmente pequenos. Passado mais um tempo, a minha esposa, que tinha trancado a faculdade quando nós nos movimentamos para o Rio de Janeiro, agora nós já estávamos em Brasília, ela voltou a estudar e estudava à noite. Durante o dia ela ficava com o nosso filho, à noite ela ia para a faculdade e eu ficava com o filho. Ou seja, passei a ficar também um bom tempo com ele. E à medida que ele foi crescendo, ela continuou na faculdade, os amigos dele vinham brincar em casa, eu levava ele nos locais para brincar, para fazer um lanche, de forma que eu tive uma relação muito próxima com ele, uma relação onde eu passei um bom tempo cuidando dele. A única coisa que eu nunca fui bom foi cozinhar. Meus dois irmãos, eles cozinham muito bem, se bobear eles cozinham até melhor do que as esposas, mas eu puxei meu pai e não tenho esse talento. Mas era interessante que mesmo fazendo as comidas simples, esquentava o que tinha em casa, fazia salsicha, cachorro-quente, pizza, ou muito miojo principalmente, a minha esposa reclamava e às vezes ele virava e falava: não mãe, meu pai faz comida boa. E vinham os amigos dele e ainda comiam aquilo que eu acabava fazendo para ele. Então foi um período muito bom, muito importante, muito interessante. E passado mais um tempo, quando eu estava fazendo um outro curso no Rio de Janeiro, e nós estávamos comprando um apartamento na época e todo o dinheiro era bem-vindo, minha esposa começou a dar aula particular e mais uma vez eu tive essa satisfação, essa oportunidade de passar bastante tempo com ele, de acabar tendo que conviver, ajudando em tudo que ele fazia. Ele estava então iniciando na quinta série do colégio militar, e quando ele tinha que fazer algum trabalho, eu acompanhava. Se ele tinha algum livro para ler, eu lia o livro antes que ele. E era interessante que ele ainda fazia propaganda para os amigos. Não, meu pai ele lê o livro, meu pai sabe desse assunto. E vinham todas aquelas crianças lá em casa e eu acabava fazendo uma aula com eles, explicando, orientando como é que era aquele trabalho. Uma vez eu lembro que tinha um filme para assistir, ele trouxe todos os amigos para assistir o filme em casa e no final a gente fez uma discussão dirigida, cada um anotou e todos foram bem no trabalho. E isso eu achava importante por considerar que ele tinha esse apreço por mim. Às vezes os filhos têm até vergonha dos pais, não querem estar com os pais, dizem que os pais não sabem nada. Tem um pouco disso também, mas ele tinha essa alegria de estar com a gente, de trazer os amigos e os amigos verem que nós tínhamos um relacionamento de amizade, de respeito, onde um estava sempre auxiliando o outro, com uma família unida. E essa referência foi muito boa, muito importante. Às vezes os amigos dele iam dormir em casa, no outro dia a gente saía, passeava, jogava bola, e eu tive essa oportunidade de conviver com os amigos dele desde a infância. Agora já adulto, ele dá aulas de música e às vezes os próprios alunos que vêm aqui em casa para participar da aula, a gente conversa, ele apresenta, a gente tem esse interesse em comum, até de compartilhar o que está sendo aprendido. Uma vez foi até interessante que ele ia sair com um desses alunos que ficou muito amigo dele, uma pessoa muito boa, muito bacana, uma pessoa muito correta, e ia sair para comer uma pizza e me convidaram. Não, pai, vem com a gente aqui para a gente comer pizza. Tudo bem que no final eu paguei a conta, mas só dessa lembrança de querer compartilhar algo que podia dizer, não, isso aqui só interessa para mim, para os meus amigos, você tem os seus amigos, né? Eu tenho os meus, mas a gente sempre teve essa relação aberta. Também quando vem nossos amigos aqui em casa, mesmo pessoas de mais idade, ele compartilha, ele vem, conversa, interage, conta suas ideias, suas experiências e assim por diante. Um outro ponto interessante, e ele já está com 24 anos, os companheiros dele do colégio militar, aqueles amigos que conviveram conosco, à medida que eu sempre morei também em apartamentos reservados à família militar, hoje já são tenentes. Ele podia ter seguido essa profissão, essa carreira militar, poderia ter optado por outras opções, como a área de direito, administração, a área médica. Ele iniciou o curso de ciência da computação, também em educação física, e agora ele está focado na área da música.
No início a gente até estranha, a gente acha, puxa, mas com tanta coisa você vai e por esse futuro aparentemente incerto. Mas aí eu lembro que o meu pai, também músico profissional, tocou na banda do Exército durante muitos anos, durante todo o período que ele permaneceu no serviço ativo do Exército, sustentou com esse dinheiro da música 4 filhos, comprou todos os seus bens e foi esse exemplo para mim. Como é que eu vou dizer para o meu filho que música não é futuro, música não é opção? E vendo as fotos dele desde a infância, todas essas fotos ali, volta e meia, ele acabava fazendo algo relacionado à música, cantando, tocando violão, guitarra, teclado, sempre teve esse gosto. Cantava as músicas infantis e foi crescendo, cantando também na igreja, participando dos grupos, e até chegar um ponto que, à medida que ele se aperfeiçoou, que ele estudou, continua estudando, hoje está cursando a Escola de Música de Brasília, ele julgou que era o caminho, era o que ele gostava, era onde ele queria também trabalhar profissionalmente. E está na luta, nada é fácil, particularmente nesses tempos atuais, onde muitas outras despesas estão sendo priorizadas, mas ele acreditou nesse sonho, acreditou nesse ideal e nós estamos trabalhando, estamos apoiando. É importante também a gente reconhecer que aquilo que nós fazemos como exemplo, aquilo que nós falamos, aquilo que nós orientamos e praticamos da mesma forma, é uma referência sólida para a vida dele. Nós em casa sempre ensinamos eles a ser bom, a ajudar aquelas pessoas necessitadas, a compartilhar o que tem. Interessante que quando eu abri uma conta para ele, uma conta TIM, quando ele tinha acho que 11 ou 12 anos, a primeira coisa que ele fez quando recebeu seu cartão foi comprar picolé para uns amigos. Passou R$ 4,50 no cartão de débito e foi compartilhar com os amigos que ele agora tinha uma conta. Ele recebia sua mesada numa conta corrente. Passou mais um tempo e aí um dia ele chegou assim para mim: ô pai, você não falou que a gente tinha que ajudar aquelas pessoas necessitadas, as pessoas que tinham dificuldade, que não tinham condições de ter alguma coisa importante? Falei. Pois é, tem um amigo meu que ele joga com a gente os jogos e ele não conseguiu a última versão do jogo, custa R$ 30. Vamos comprar para ele? Eu vou comprar um jogo para uma outra pessoa, nem sei se os pais dele querem que ele jogue. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então você disse que tem que ajudar a pessoa que não tem condições, ele não tem condições de comprar esse jogo. Resultado, comprei o jogo para o amigo dele, ele passou a conta, os dados e foram jogar felizes, né? Compartilhando mais essa experiência do que é ajudar aquela pessoa. Às vezes a gente tem uma outra visão, para ele, na realidade dele, foi ajudar o amigo a se divertir, a jogar, a brincar juntamente com ele. Passou mais um tempo, ele tirou a carteira de motorista e nós aqui em casa também sempre demos carona há muitos anos, sempre que a gente encontra alguém que tem alguma necessidade, ou na igreja, ou em algum local da nossa convivência, nós damos a carona, nós nos sentimos felizes de ajudar até pessoas que já trabalharam para nós, tiveram dificuldade, greve de ônibus, acabava que depois do serviço a gente ainda levava em casa. E teve um dia que ele tinha ido num ensaio no conjunto lá na igreja. Quando fui ver já era 10h30, nada dele chegar em casa. Fui olhar na localização, que eu tenho até hoje a localização dele no celular, sempre sei onde ele está. Fui ver que ele estava em Samambaia. Para quem não conhece aqui, da Asa Norte em Brasília até Samambaia, acho que deve dar uns 40 quilômetros onde ele estava. Eu perguntei, o que você está fazendo? Não, terminou o ensaio, já era tarde, e não puderam buscar a menina, o outro também ia para um local que era ruim, ia a pé, e eu saí levando todo mundo. Então saiu ele levando gente, deixando em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, e aí que ele chegou em casa depois de um tempo, tendo dado todas essas caronas. E nós nos alegramos por isso, porque esses valores foram incutidos. Ele respeita, ele pode não concordar com algumas ideias, com alguns posicionamentos, com alguns pensamentos que nós temos, em uma visão geral do mundo, de um outro aspecto, mas em relação àquilo que é importante, em relação à fé, em relação a esse cuidado, a esse relacionamento saudável uns com os outros, de camaradagem, de conviver em paz, de buscar sempre o melhor, de poder ajudar, respeitando, acima de tudo, as diferenças e as peculiaridades de cada um.
e isso ficou bem claro, ficou bem marcado, e nós nos alegramos com isso, vendo então que a nossa missão foi cumprida. A palavra de Deus, ela fala, ensina o seu filho, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velho, ele jamais se desviará dele. Essa certeza que nós temos, que nós ensinamos os princípios, os valores, e ele já tem cumprido isso na sua vida, já tem buscado sempre fazer o melhor, o que é correto. Ele muitas vezes se julgou até prejudicado em algumas situações na escola ou na vida de uma maneira geral, porque ele fez o que é certo, porque ele não pegou o atalho, não pegou o caminho errado, não foi pelo caminho do engano, da mentira, mas foi pelo caminho da verdade e da justiça, e ele tem a certeza de que ele fez o certo, que fez o que valia a pena. Tem uma outra passagem que fala que justamente em todas as ocasiões que nós temos que passar esses ensinamentos, não no momento formal. Atenção, é a hora da instrução, 1 minuto de sabedoria, sente aqui para ouvir, meu filho. Então, em todas as oportunidades, quando nós estamos andando, quando nós estamos brincando, quando nós estamos indo a algum local comprar, aguardando na fila do banco, se está junto com aquelas pessoas que você ama, que você respeita, que você quer o melhor, você passa essa ideia, você passa esse princípio, você passa esse valor. Andando, assentado no caminho, as refeições, em todas as oportunidades, você vai compartilhar. E esse compartilhamento que nós temos como família, eu, pai, com o meu filho, e nós temos prezado por buscar sempre o melhor, por buscar aquilo que é certo, o correto, e isso tem sido, acho que é algo mais gratificante que nós temos. A situação profissional, de melhorar de vida, de ganhar mais dinheiro, de surgir novas oportunidades, ou até mudar a ideia do que ele vai fazer profissionalmente, isso pode ser até variável. Mas esses princípios são princípios eternos, são princípios calcados na palavra de Deus, e nós sabemos que eles estão bem firmes, bem enraizados, e são que vão fazer a diferença na vida dele, da sua família, pelo restante da sua vida. Obrigado, até a próxima oportunidade e Deus abençoe.